Aviso: este vídeo contém relatos que podem ser perturbadores para pessoas sensíveis. Recomendamos discrição ao assistir. No início da década de 2010, uma das principais empresas especializadas em radar de penetração no solo foi chamada para analisar uma propriedade residencial na Brownsville Road, em Pittsburgh, Pensilvânia. A missão era incomum: escanear o terreno ao redor de um antigo carvalho. Não havia qualquer obra programada ou utilitários a serem instalados. O objetivo era simplesmente verificar o que estava sob o solo e relatar os resultados. O que encontraram foi surpreendente: uma perturbação no terreno com cerca de 11 por 6 pés, contendo o que pareciam ser 4 figuras dispostas horizontalmente, a cerca de 4 a 5 pés de profundidade. Tudo indicava que aquilo era uma cova coletiva. Quando os especialistas compartilharam essa descoberta com o proprietário, Bob Kramer, ele não ficou surpreso. Kramer há muito suspeitava da existência de restos humanos em sua propriedade. Pesquisas históricas, lendas locais e décadas de experiências inexplicáveis vividas por ele e sua família sugeriam que o terreno carregava um passado sombrio. Desde que se mudou para a casa em dezembro de 1988, sua vida foi marcada por fenômenos aterrorizantes que ele atribuiu a forças sobrenaturais. Espíritos inquietos e uma energia maligna pareciam impregnados nas paredes da casa. Alguns acreditavam até na presença de uma entidade demoníaca que ameaçava não apenas suas vidas, mas suas almas. A história da casa dos Kramer ficou marcada não só pelos eventos paranormais, mas pelo próprio passado da propriedade, que parecia estar repleto de tragédias. Para Bob, adquirir a casa foi a realização de um sonho de infância. Crescendo no bairro de Brentwood, ele sempre admirou a imponente mansão de 14 cômodos com seus vitrais, pilares brancos e arquitetura detalhada. No entanto, desde os primeiros dias de sua posse, ele percebeu que havia algo profundamente perturbador naquele lugar. Hoje, essa história é um dos casos mais famosos ligados ao sobrenatural, levantando questões sobre o impacto que tragédias do passado podem ter em locais marcados pela dor. A casa na Brownsville Road permanece como um enigma, uma interseção entre o mundo material e o espiritual. Na década de 2010, Bob Kramer relatou uma série de eventos que marcaram profundamente sua experiência na casa localizada na Brownsville Road, em Pittsburgh. Quando visitaram a propriedade pela primeira vez, seu filho mais velho, Bob Jr., com apenas 2 anos, se afastou dos pais. Eles o encontraram no primeiro patamar da escada, chorando de forma intensa, com os olhos fechados e a boca aberta. A então proprietária da casa, a Sra. McHenry, imediatamente correu ao seu encontro, abraçando-o e demonstrando grande preocupação. Ela parecia estar à procura de algo enquanto segurava o menino, perguntando se ele tinha se assustado. Embora o casal Kramer tenha inicialmente interpretado essa atitude como o apego da mulher à casa que estava prestes a deixar, com o passar do tempo, Bob começou a suspeitar que havia algo mais por trás de seu comportamento. Ao se mudarem para a residência, a sensação de inquietação ficou evidente. Kramer descreveu a atmosfera da casa como opressiva, semelhante às profundezas de um navio gigantesco que consumia aqueles que viviam lá. Seus filhos demonstravam desconforto ao ficar sozinhos em seus quartos e frequentemente iam para a cama dos pais durante a madrugada. Bob, em especial, se recusava a dormir em sua própria cama, preferindo o chão do armário com a luz acesa. Seus pais eventualmente desistiram de insistir e colocaram um colchão dentro do armário para que ele pudesse dormir com mais conforto. Preocupados, a mãe de Bob sugeriu que a casa fosse abençoada por um padre. Relutante, Kramer convidou o padre Victor para realizar o ritual. Embora o sacerdote tenha abençoado quase todos os cômodos, ele se recusou a entrar no quarto de Bob Jr., limitando-se a abençoá-lo do lado de fora, pois não queria incomodar ainda mais a criança, que já mostrava dificuldades para se adaptar. Logo após a mudança, enquanto plantava flores no jardim, Bob encontrou uma pequena caixa de metal enterrada, contendo medalhas religiosas e um rosário.
Quando ele contatou os antigos proprietários para perguntar sobre o objeto, foi instruído a devolvê-lo exatamente ao lugar onde havia encontrado. Pouco tempo depois, fenômenos estranhos começaram a ocorrer. Luzes que se acendiam sozinhas, objetos movidos inexplicavelmente e sons de passos ecoando pelos corredores. Inicialmente, a família tratou os eventos com leveza, até brincando sobre Casper, o fantasma amigável. Mas a situação se agravou quando os filhos começaram a relatar a presença de uma figura sombria que parecia observá-los das portas e cantos da casa. O comportamento da família também começou a mudar. Bob e Lisa passaram a brigar frequentemente, e o clima de tensão tomou conta do lar. Lisa chegou a enfrentar problemas de saúde mental, culminando em um período de internação psiquiátrica. Bob Jr., por sua vez, relatou episódios aterrorizantes, incluindo visões de entidades assustadoras, como uma figura semelhante ao ceifador. Em um episódio particularmente perturbador, enquanto estava sozinho em casa, ele afirmou ter visto figuras sobrenaturais entrarem em seu quarto. Uma delas, feita de energia semelhante à estática, e outra, uma forma alta e encapuzada com uma mão esquelética estendida. Esses acontecimentos misteriosos e aterradores marcaram profundamente a vida da família Cranmer, tornando a casa na Brownsville Road um local envolto em mistério e inquietação. Essa situação levou Bob a gritar e fechar os olhos, esperando pelo retorno de sua mãe. É possível interpretar essa experiência infantil como resultado de uma doença, agravada pelo uso de medicamentos. Uma febre alta poderia ter causado alucinações, o que não é incomum em crianças doentes. Porém, considerando todos os outros eventos que supostamente ocorreram na casa da Brownsville Road, essa explicação parece simplista. Com o passar do tempo, os incidentes na casa se intensificaram, e a família decidiu buscar ajuda externa. No início de 2004, quando a atividade sobrenatural atingiu níveis alarmantes, incluindo aparições frequentes, sons misteriosos e odores fortes, como o de enxofre queimado, 2 padres passionistas foram chamados, o padre Ed Moran e o padre Michael Salvagna. Ambos acreditavam que a família enfrentava uma infestação demoníaca. Padre Ed, que não se considerava especialista em exorcismos, ofereceu o que pôde. Ele celebrou missas na casa e realizou rituais de libertação. No entanto, logo após suas visitas, os distúrbios aumentaram. Objetos foram deslocados, torneiras foram abertas misteriosamente, enchendo banheiras, e aparelhos eletrônicos pararam de funcionar. Os filhos da família relataram eventos assustadores, como um CD voando pelo quarto e se despedaçando contra a parede, quase atingindo Bob Jr. Quando o padre Michael Salvagna assumiu o caso, a situação escalou ainda mais. Ele se dedicou a realizar missas e bênçãos na casa, mas a entidade parecia reagir com mais agressividade. Bob e Lisa, já sob pressão, viram o relacionamento familiar deteriorar-se. Bob e outro filho, Charlie, enfrentaram crises emocionais graves, culminando em tentativas de suicídio e internações psiquiátricas. Todos os membros da família começaram a acordar com arranhões e mordidas inexplicáveis nos corpos, e poças de um líquido semelhante a sangue surgiam nas paredes e no chão da casa. Lisa descreveu o cheiro do líquido como algo parecido com fluido amniótico. Bob relatou que parecia que as paredes da casa estavam sangrando. Mesmo com os esforços contínuos do padre Michael, que rezava e invocava o nome de Deus e de Jesus, a situação persistia, levando a família a acreditar que o mal estava lutando para permanecer no local. Um terceiro padre, o padre Ron Langwin, foi envolvido por recomendação de um amigo político de Bob. Embora ele nunca tenha visitado a casa, ofereceu orientações à família por telefone. Nesse ponto, a situação se tornou ainda mais complexa, com a entrada de uma mística cristã, Connie Valente, que auxiliou no caso com seus dons espirituais. Sem nunca ter estado na casa, Connie foi capaz de descrever detalhes precisos sobre o local e as entidades presentes, oferecendo conselhos que foram transmitidos à família pelo padre Ron. A história, recheada de eventos extraordinários e misteriosos, levanta questões sobre o equilíbrio entre luz e escuridão, fé e dúvida. Para os envolvidos, esses eventos foram uma batalha espiritual real,
marcada por desafios físicos, emocionais e sobrenaturais. Essa habilidade é frequentemente chamada de visão remota ou clarividência. Sob uma perspectiva religiosa, é vista como uma forma de misticismo. Connie Valente, a mística envolvida no caso, recomendou que a família cobrisse um espelho específico na casa com um pano. Além disso, orientou Bob Cranmer a caminhar pela residência, cômodo por cômodo, espalhando uma pequena quantidade de sal em todos os cantos, incluindo as entradas. Enquanto realizava o ritual, ele deveria repetir: "Saia desta casa, deixe minha família em paz e volte para onde veio." Outras orações também foram sugeridas, enquanto o padre Michael continuava celebrando missas para a família. Apesar dos esforços, a situação piorou. No verão de 2004, tornou-se frequente para Bob acordar com longos arranhões vermelhos, semelhantes a marcas de garras, que iam do pescoço ao peito. Outros membros da família também foram afetados. Lisa, sua esposa, relatou ter sido empurrada e marcada, enquanto Bob, o filho, chegou a ser ferido tão gravemente que precisou de atendimento médico. Um profissional afirmou que os ferimentos no estômago do jovem se pareciam com mordidas de cachorro, mas a família sabia que a origem era outra. Connie continuava a oferecer conselhos à família por meio do padre Ron, que se comunicava com Bob quase diariamente. Em suas visões, Valente percebeu que o mal na casa parecia focado em ferir crianças e mães. Ela relacionou essa energia maligna com um médico que, segundo a lenda local, realizava abortos ilegais em uma casa próxima na década de 1920 ou 1930. Valente afirmou que esse mesmo médico esteve envolvido com a casa dos Cranmer, alugando um espaço no porão para conduzir seus procedimentos clandestinos. Segundo as visões de Connie, o médico era irresponsável, negligente e causava a morte de muitas mulheres devido à falta de higiene e erros durante os procedimentos. Os restos dos fetos eram incinerados na fornalha da casa. Além disso, Connie viu em suas visões uma mulher de vestido branco que morreu ao cair da escada, e outra mulher sofrendo intensamente durante um procedimento mal sucedido. Essa energia negativa, combinada com outros eventos trágicos, como um suposto massacre de uma mãe e seus 3 filhos pequenos por saqueadores indígenas no século XVIII, teria alimentado a manifestação de uma entidade sombria. O local teria sido palco de sofrimento e tragédias ao longo de sua história, o que, de acordo com as crenças, contribuiu para a infestação demoníaca. No início de 2005, os Cranmer buscaram ajuda de pesquisadores da Sociedade de Pesquisa Paranormal da Penn State, na esperança de que seus achados corroborassem a necessidade de um exorcismo oficial. Durante suas investigações, o grupo relatou várias ocorrências inexplicáveis, incluindo quedas bruscas de temperatura, falhas em equipamentos e até mesmo um arranhão na testa de um dos membros, que sangrou na frente de testemunhas. Uma descoberta especialmente perturbadora foi feita ao abrir um espaço secreto atrás de uma parede no armário sob a escada. O local continha itens enigmáticos, como uma pedra âmbar, o esqueleto de um pequeno pássaro, cartas de baralho e um pedaço de papel com desenhos estranhos, incluindo um homem zombado por outro com cabeça de porco. Por fim, a Arquidiocese de Nova York enviou o padre James Labar, exorcista-chefe, para realizar o ritual. Ele, acompanhado por outros sacerdotes, liderou uma cerimônia em setembro de 2005 para expulsar a entidade. Apesar de não haver fenômenos dramáticos durante o ritual, a atividade paranormal começou a diminuir gradualmente. Em fevereiro de 2006, uma missa final foi celebrada no porão da casa, marcando o encerramento definitivo dos eventos. Durante a cerimônia, testemunhas relataram ter visto uma forma nebulosa e ouviram batidas ocasionais, mas ao final, o ambiente foi declarado livre da presença maligna. Você deve sair agora. Isso terminou. Assim, a força obscura que atormentou a família Cranmer por anos, assombrando sua casa e os empurrando à beira da sanidade, finalmente desapareceu. De acordo com o relato de Bob Cranmer, a figura sombria e enevoada dissolveu-se no chão diante dele. Após 17 anos, tudo estava acabado. Por mais sensacionais e talvez difíceis de acreditar que sejam esses acontecimentos,
É impossível ignorar o quanto essa história foi detalhadamente registrada. Centenas de páginas de anotações mantidas meticulosamente por Bob Cranmer resultaram no livro O Demônio da Brownsville Road. Além disso, muitos dos principais envolvidos, incluindo o próprio Cranmer, o padre Ron Langwin e Adam Bly, compartilharam publicamente suas experiências. Esses depoimentos não foram feitos de forma impulsiva ou irresponsável. Pelo contrário, cada indivíduo é reconhecido por sua credibilidade. Ordenado em 1966, o padre Ron Langwin ocupa uma posição de destaque na Diocese de Pittsburgh, tendo atuado como porta-voz oficial e como apresentador do programa católico de rádio Amplify, desde 1975. Adam Bly, por sua vez, tornou-se um especialista em demonologia religiosa e exorcismos após seu envolvimento no caso. Hoje, ele é membro auxiliar da Associação Internacional de Exorcistas, com sede em Roma, e auxilia na formação de padres sobre o tema. Bob Cranmer, além de suas credenciais como ex-oficial de inteligência no Exército e comandante de companhia na 101ª Divisão Aerotransportada, também serviu como comissário do Condado de Allegheny, de 1996 a 2000. Sua trajetória pública muitas vezes o colocou em confronto com o que ele alegava ser uma força policial local altamente corrupta. A reputação de Cranmer como um homem dedicado a servir sua comunidade faz com que muitos o considerem improvável de inventar uma história para obter lucro. Para aqueles que acreditam na possibilidade de fenômenos como assombrações demoníacas e infestações malignas, a casa no número 3406 da Brownsville Road é vista como um marco desses eventos. A própria Igreja Católica parece validar a seriedade do caso, com a Diocese de Pittsburgh contratando um exorcista treinado em Roma, possivelmente em resposta aos acontecimentos ocorridos na casa. Ainda assim, nem todos acreditam. Há críticas que sugerem que os eventos relatados podem ter explicações naturais. Alguns argumentam que Cranmer projetou as tensões de sua vida pessoal e carreira política na casa. Seu livro sugere que ele enxergava a grandeza da mansão de 14 quartos, com suas 6 lareiras, como um reflexo de suas próprias ambições. Ele admite que sua recusa em abandonar o imóvel, mesmo com os eventos assustadores, colocou sua família em risco. Por outro lado, os relatos de manifestações sobrenaturais desafiam tais críticas. Testemunhos descrevem figuras sombrias, substâncias misteriosas escorrendo pelas paredes e cruzes deformadas. Cranmer chegou a enviar amostras de um líquido suspeito para análise, que revelou a presença de mofo e células de pele humana, mas sua origem permaneceu inexplicável. Além disso, ele contratou especialistas para examinar o terreno da casa, confirmando a presença de um túmulo sob o antigo carvalho, ligado a uma tragédia registrada em uma carta datada de 1792. O médico mencionado nos relatos, Dr. James Merton Mahan, também foi confirmado como uma figura histórica real. Ele residiu na Brownsville Road, embora não haja provas definitivas de que ele realizou procedimentos ilegais no local. Curiosamente, uma neta do médico relatou que ele tinha um comportamento agressivo e mostrava aversão a crianças. Atualmente, a casa, agora chamada Grand Oaks Manor em homenagem ao carvalho histórico, opera como uma pousada. Bob Cranmer a transformou no Brownsville Roadhouse Bed and Breakfast em 2019, perpetuando a história e as memórias do local que marcou sua vida. Após o colapso de seu casamento de 37 anos, que foi profundamente abalado pela trágica morte de seu filho e de Lisa, David seguiu um caminho inesperado ao transformar sua residência em um bed and breakfast, uma casa que serve chás e cafés. Contrariando o que muitos poderiam imaginar, o estabelecimento não explora sua reputação de local associado ao sobrenatural. Não há decoração sombria, histórias de fantasmas ou atrações voltadas para o terror. Em vez disso, a casa é apresentada como um espaço encantador, decorado em estilo histórico, oferecendo café da manhã e chás da tarde em um ambiente romântico e acolhedor, bem distante da imagem de uma casa assombrada. Em uma entrevista concedida em 2019 para uma emissora local, na qual anunciou a abertura da casa de chás e cafés, David abordou a fama relacionada aos eventos sobrenaturais do imóvel.
Ele comentou. Certamente haverá pessoas que virão por causa do livro, e elas são bem-vindas. Mas não estamos interessados em receber equipes de caça a fantasmas, médiuns ou sessões espíritas. Não buscamos isso, porque trabalhamos arduamente para afastar essas energias desta casa. Para ele, aquele capítulo sombrio de sua vida está encerrado. Independentemente do que outros possam acreditar, para Bob Cranmer, os eventos relatados na Brownsville Road foram extremamente reais. Eles trouxeram caos, sofrimento e quase destruíram sua família. Em seu livro, ele descreve o mal como algo que não apenas existe, mas que pode ser ativo e hostil. Contudo, ele também reflete que a presença das trevas serve como prova da existência do divino, pois a luz só se torna visível em contraste com a escuridão. Muito obrigado por assistir a mais este conteúdo. Espero que você tenha gostado de explorar essa história intrigante e cheia de mistérios. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal News Web Doc. Sua inscrição é fundamental para o nosso crescimento e para continuarmos trazendo conteúdos de qualidade para você. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização e fique à vontade para comentar o que achou do vídeo ou sugerir temas para os próximos. Agradecemos imensamente pelo seu apoio e nos vemos no próximo episódio. Até lá!